Uma das partes que eu mais detesto sobre ser um professor de história do ensino médio é a merda do trabalho História Viva, que damos no final de todo o ano escolar. As crianças têm que se sentar com seus avós e filmar, gravar ou transcrever as memórias mais antigas para transmitir posteriormente para suas futuras gerações. Já faço isso há 17 anos, e quando eu recolhi os projetos esse ano, eu achei que seriam tão supérfluos quanto os de todos os outros. Não era uma turma particularmente brilhante. Então eu fui para casa, enchi uma taça de vinho e me preparei para uma longa noite de eu só tinha um par de sapatos quando eu tinha sua idade e meu irmão apanhou com um jornal enrolado por jogar uma bola no quintal do vizinho. E claro, esses projetos eram salpicados com comentários inocentes de idosos, mas eram tão carregados de racismo e machismo que eu só podia rir. Bem, eu tenho uma aluna nessa turma que chamarei de Olivia. Ela era gordinha, quieta e uma aluna nota 8. Esperava que seu projeto fosse tão irrelevante quanto ela mesma. E deve ser por isso que fiquei completamente perturbado com o que testemunhei aquela noite. Olivia tinha me entregado 2 CDs, então comecei com o que estava nomeado como entrevista. Minha tela piscou 2 vezes antes de uma imagem granulada de uma sala de estar aparecesse. No lugar, era o inferno de um acumulador. Olivia estava encolhida em uma poltrona agarrada em seu notebook, parecendo tão assustada quanto um bichinho indefeso. No lado oposto, havia um homem fumando um cigarro, com um semblante sombrio, olhando para ela ansiosamente. "Vá em frente." A voz de uma mulher soou por detrás da câmera. Os olhos de coruja de Olivia apontaram em direção à tela. Depois, de volta para o homem. "Eu tô aqui com meu tio-avô, Steven," começou a falar, quase inaudível. "Ele vai contar para nós sobre suas memórias mais antigas, de quando estava no exército." O tio-avô Steven parecia que gostaria mais de estar em uma maldita trincheira do que ali naquela hora. Mas esperou pacientemente pelas perguntas. Não foi surpresa para mim que Olivia leu roboticamente as sugestões de perguntas que eu tinha dado em aula. Ele as respondia bruscamente. 1 ou 2 vezes ouvi sua mãe sussurrar: "Fale mais alto, Olivia", por trás da câmera. Uma chatice típica. Então fiquei intrigado quando Olivia fechou seu notebook e perguntou: "Você gostou de estar no exército?" Isso era algo totalmente fora do roteiro. O tio-avô Steven soltou uma coluna de fumaça. "Não, mas eu fiquei feliz em sair da minha cidade." "E pra onde você foi?" "Balkans." "Ah," ela falou. Eu duvidei que Olivia soubesse onde Balkans ficava, e minhas suspeitas se confirmaram quando perguntou: "Balkans era muito diferente daqui?" "Sim." A mãe limpou a garganta por detrás da câmera, talvez tentando ser um pouco encorajadora para que tio-avô Steven fosse mais específico. Mas Olivia parecia genuinamente interessada. "Tio Steven, qual é a sua pior memória do exército?" O velho amassou sua bituca de cigarro no cinzeiro e então lentamente se levantou da cadeira. "Já volto," resmungou. A câmera desligou. Quando a imagem voltou, tudo era o mesmo, exceto que o tio Steven tinha várias folhas de papel dentro de fichas plásticas em cima de sua mesinha de café. Uma segurava em mãos. "Eu era uma criança quando me alistei," ele falou, olhando para Olivia. "Da idade do seu irmão," comentou. Olivia assentiu. "Eu nunca entrei em combate. Servi em 2 cidades do leste europeu que tinham sido destruídas por guerras civis. Eu me sentia como um zelador, porra." A mãe fingiu uma tosse para censurar o palavrão. Tio Steven suspirou e olhou para o papel que tinha em mãos. "A minha unidade foi designada a arrumar uma escola que havia sido destruída por violência. Janelas quebradas, salas destruídas. E por alguma razão, o que mais me deixou ressentido é que estava daquele jeito fazia anos. Ninguém levantou um dedo para arrumá-la. Eu via crianças o tempo todo por lá, implorando por dinheiro ou qualquer merda." A câmera apontou para o chão e consegui ouvir a mãe sussurrando algo secamente para Steven. Não conseguia entender as palavras, mas não era difícil de imaginar. "Você quer que eu conte a porra da história ou não?" Eu ouvi gritar em resposta. "Então é melhor deixar eu contar do meu jeito." "Mãe," Olivia chiou, "para de interromper. Você vai apresentar isso para sua classe?" "Não, mãe, eu só vou entregar para professor." "Eu tenho certeza que ele já deve ter ouvido a palavra merda e porra na vida." Tio Steven contribuiu para o assunto. A câmera foi levantada de novo e depois de alguns ajustes no foco, a cena era a mesma. "Ah, de qualquer forma eu tô falando demais," ele resmungou. Aproximou o pedaço de papel do rosto. "No porão,
eu encontrei essa carta. Não sabia o que dizia nela, mas eu pedi para um colega meu traduzir. Então, eu vou ler agora. E depois eu vou contar o que eu vi no porão. Um arrepio correu pela minha espinha. A mãe deu um zoom no rosto de Steven e em sua carta. Suas mãos pálidas tremiam enquanto seguravam a folha. Começou a ler. Caro senhor, eu nunca amei meu país. Muitos desses conflitos nascem do patriotismo, uma luta de poder por lascas de um até então império. Mas eu não ligo para o nome que a minha casa tem em um mapa. E essa briga é sem sentido e eu fico o mais longe que posso dela. Não foram estes ataques e violência desorganizada que tiraram as vidas da minha esposa e da minha criança. Foi a doença. Pela glória divina. Pro bebê foi rápido. Nadia sofreu mais. Eu assisti em horror, sabendo que não podia fazer nada por eles. Meu único consolo é que eu estava lá, até o fim. Simplesmente parei de ir trabalhar um dia. Ninguém veio à minha procura. Duvido que tenham percebido o meu sumiço. Meu trabalho ficava perto de casa, e apenas atravessava um campo, inclusive até visível da minha janela. Seria fácil ir e vir para cuidar deles de hora em hora. Mas qual era o sentido disso? Tudo que eu fazia era limpar o chão. E era tão inútil para o mundo quanto era para minha família. Tentei levar Nadia para o hospital, mas a jornada seria muito longa e cara. Eu a trouxe para casa e ela morreu naquela noite. Depois que Nadia e o bebê se foram, bem, eu não lembro muito. Mal saía do meu casebre, mal comia ou dormia. Pensava demais em tirar minha própria vida. Mesmo sendo tentador, me sentia paralisado por minha própria insignificância. A coisa que me mantinha são era o meu rádio. Eu nunca o desligava, mesmo não ouvindo as palavras que eram ditas. Na verdade, a estação que estava sintonizada era em inglês, eu acho. Mas eu não conheço nenhuma palavra na língua. Mas as vozes, as músicas e o saber que a vida ainda existia além daquela cidade violenta me sustentavam. Eu não faço ideia quanto tempo havia passado até ver a luz do dia de novo. Estava tonto de fome. Então, encontrar comida era minha prioridade. Meu rádio veio comigo, é claro. Ele ia comigo a todos os lugares. Fala comigo quando eu durmo e quando eu acordo. Eu não sei o que está dizendo, mas eu sei que morrerá comigo. Assim que consegui um pouco de comida e água, percebi que a única coisa a se fazer era voltar a trabalhar. E então, eu o fiz. Na manhã seguinte, simplesmente voltei para a escola onde trabalhava como zelador e comecei a trabalhar de novo. Ninguém deu muita bola. Como eu disse, Nadia estava doente fazia muito tempo e aqueles que trabalhavam na escola sabiam disso. Fiquei grato de que ninguém me apressou para voltar a trabalhar nos dias mais difíceis da minha vida. Os professores nunca conversavam muito comigo, mas trocavam meus sorrisos nos corredores, e esse respeito mútuo foi provavelmente o motivo para eu voltar. O lugar estava uma muvuca sem mim, então simplesmente peguei minha vassoura e panos em meu armário e comecei a limpar. Sei que todos estavam gratos de me ter de volta, e a melhor parte é que ninguém se importava com meu rádio. Eu levo-o comigo para todos os lugares que vou e mantenho o volume baixo o suficiente para não atrapalhar os alunos. Nunca ninguém reclamou. Na verdade, eu acho que até gostam. O prédio da escola não é muito grande, mas requer muita manutenção. O chão está sempre grudento e manchado, então passa a maior parte do tempo passando pano. Crianças são bagunceiras. Acredito que deve ser por isso que ainda tenho um emprego. Às vezes tenho que deslocar coisas de lugar para ter certeza de que tudo está limpo. E me orgulho disso. E os reparos. A escola sempre precisa de ajustes aqui e ali, e fico feliz em ajudar. Alguns dias estou consertando uma mesa quebrada, enquanto assovio junto do rádio. Outras vezes lido com coisas mais sérias, problemas da estrutura. Dias que tenho mais trabalho como esses, me sinto como uma ferramenta, uma engrenagem em uma grande máquina. Como essa escola sobreviveria sem mim? Demorou bastante, mas, novamente, sentia que tinha um propósito na minha vida. Atrás da escola tem uma despensa cheia de comidas em conserva. Ao invés de pagamento, tenho permissão de pegar toda a comida que eu precisar. Esse acordo é bom. De qualquer forma, o que eu faria com o dinheiro? Antigamente costumava levar a comida até a minha casa, mas ninguém pareceu notar quando comecei a dormir no porão. Essa escola é importante para mim, não posso deixá-la sem vigia. Quando sou atormentado com as lembranças de minha esposa e bebê, aumento o volume do rádio para afogar tais pensamentos. Funciona todas as vezes, exceto hoje de manhã. Porque hoje de manhã eu acordei com um silêncio mortal. Freneticamente examinei o rádio para ver o que tinha acontecido. Honestamente, eu não sei dizer exatamente a quantidade de dias que estava usando sem parar. Será que parou de funcionar naturalmente?
Passei o dia inteiro tentando consertá-lo. Na maior parte desse tempo eu estive chorando. Eu tô enlouquecendo sem ele. Tenho um ultimato pra mim mesmo: o pôr do sol. Se não conseguir arrumá-lo até lá, irei me matar. Eu estou escrevendo isso, pois a luz do sol está lentamente morrendo e sei qual será meu destino. Pensei em dar a última caminhada pelos corredores da escola, dando tchau para os alunos e professores. Sei que sentirão minha falta, mas não consigo sair desse cômodo. Não consigo ir para lugar algum sabendo que meu rádio está aqui, morto. Não existem mais lágrimas em mim. Parece que não consigo mais respirar. Vomitei o pouco de comida que tinha no estômago e me sinto tonto de novo, como me sentia quando Nadia morreu. Eu não sirvo mais para esse mundo. Mas antes de tirar minha vida, fechei a porta desse quartinho e coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta. É o único cômodo que existe aqui nesse porão e por debaixo da porta entra um pouco de luz. O suficiente para saber o que estou fazendo. Se alguém for amável o suficiente para me procurar e ver o que aconteceu, não precisarão ter essa visão terrível. Talvez vejam que a porta está trancada, sintam o cheiro do meu corpo em decomposição e simplesmente deixem para lá. Mas deixarei meu rádio e essa carta no lado de fora da porta. Caro Senhor, se está lendo isso, tenho apenas um humilde pedido. Conserte-o. Salve meu rádio. Ele não merece morrer em seu sono e eu estou envergonhado de não conseguir revivê-lo. Agora, estou pronto para me juntar a Nadia e minha pequena Ludmila. Espero que essa escola possa encontrar outro zelador que ame e se importe assim como eu. A hora é agora. Por favor, não esqueça do meu rádio. Assinado, Stanislav. Quando a mão diminuiu o zoom, Olivia tinha lágrimas nos olhos. Obrigado por compartilhar, tio Steven. A mãe disse, a sua voz engasgada. Acho que é o suficiente. Espera. Olivia gemeu. Ele disse que tinha mais. O que você viu? Antes que tio avô Steven abrisse a boca, a imagem foi cortada. Fiquei de boca aberta. Era isso? O que o tio Steven tinha visto? Prontamente lembrei que havia um segundo CD. Esse não tinha nada escrito, mas esperei que lá estivesse a segunda parte da entrevista. Não havia vídeo, apenas o áudio. A voz que eu ouvi no início era a de Olivia. Oi, professor. Eu peço desculpas sobre a minha mãe, mas ela não deixou que eu gravasse o resto do que meu tio falou. Mas eu pedi que ele continuasse e gravei escondido a história pelo meu celular. Eu lembrei que você falou no começo do ano que a história da guerra sempre é escrita pelo lado vencedor. Ela suspirou fundo e começou a chorar. Mas a história de todo mundo é importante. Mesmo se for de pessoas tristes e sozinhas, e mesmo que nunca tenham ganhado nada em suas vidas. Eu não consegui dormir uma noite inteira desde que eu comecei esse projeto, mas você precisa ouvir o que meu tio me contou. Eu também estava com lágrimas nos olhos. A sinceridade das palavras dela era linda. Também fiquei lisonjeado que Olivia tinha se lembrado de uma frase que eu disparei no meio da aula, pois eu havia ouvido isso também há muitos anos atrás do meu professor de história do ensino médio. Antes que eu pudesse ficar todo sentimental, o áudio começou novamente. Tá bom. A voz frustrada da mãe soou. Se você quer ouvir o final da história, tudo bem, mas isso não é apropriado para o seu projeto escolar. Tá, me deixa terminar, grunhiu Steven. Se é demais para você, pode ir fazer um lanche na cozinha. Mas a Olivia quer saber o que aconteceu. Eu ouvi a mãe resmungando algo e saindo da sala. Olivia e seu tio estavam sozinhos. Imaginei-a olhando para ele cheia de expectativas. Então, você encontrou o rádio? Ou ele estragou quando a escola explodiu? Ele grunhiu e ouvi o som reconhecível de um isqueiro sendo aceso. Aquela carta. Começou a falar lentamente. Tinha uma data nela. Que data? Ela falou rapidamente, faminta pela história. Tinha a data de 2 semanas antes de começarmos a arrumar a escola. Mas você não tinha dito que a escola tinha sido detonada fazia pelo menos uns 2 anos? Sim, respondeu o tio Steven. Faziam 2 anos. Houve um silêncio prolongado e senti meus braços arrepiando. A imagem que veio em minha mente era demais para poder expressá-la, mas o tio avô Steven colocou-as em palavras sem nenhum esforço. Claramente, passara a vida inteira pensando naquilo. Esse homem, esse Stanislav, entrou em uma escola vandalizada, caindo aos pedaços para limpar sangue e tripas como se fosse pó e refrigerante derramado.
Ele sorria para cadáveres nos corredores e acreditava que estavam sorrindo de volta para ele por causa do seu rádio. Ele arrastava corpos para limpar em volta. O telhado havia caído, então, quando chovia, devia ficar tudo encharcado. Mas acho que não sentia mais nada. Eu consegui ouvir Olivia chorando bastante. Eu encontrei a despensa que ele comentou. Eram comidas em conserva que provavelmente tinham gosto de merda. A maior parte dos potes estavam mofados. Você viu o cadáver dele? Sim. Enforcado. Mas ainda parecia tão cheio de vida. Ele não estava apodrecendo. Isso não havia acontecido fazia anos. E ele parecia em paz? Ela perguntou, um tom de desespero em sua voz. Eu não sei dizer. O cheiro era terrível. Seu rosto estava azul e os olhos esbugalhados, tipo assim. Eu imaginei o tio-avô Steven demonstrando. E o rádio? Olivia gemeu. Eu vi Steven dar uma longa tragada em seu cigarro. O rádio estava lá. E ainda estava ligado.